Oi galera, voltando aqui mais uma vez, nossa aula de desenho. Dessa vez, o objetivo da nossa aula é a gente aprender um pouco sobre desenho, as técnicas de desenho, e em seguida fazer as atividades que vocês vão receber lá no arquivo em PDF e Word, que vai ser enviado para vocês, tá certo? Na plataforma do grupo de WhatsApp da nossa escola. Olha só, a aula de hoje eu quero falar um pouco sobre a introdução ao desenho, pessoal. Então, professor Evandro, o que é o desenho? O desenho é uma manifestação artística das artes visuais. Queremos aprender um pouco sobre elas, tá certo? Olha só, qual é o conceito de desenho? O desenho é a forma de manifestação artística onde o artista transfere para uma superfície as imagens ou criações de sua imaginação, construída por pontos, linhas e formas das diversas, seja na natureza, formas humanas, formas animais, tá certo? Professor Evandro, como surgiu o desenho? O desenho, pessoal, surgiu da seguinte forma. Você pode observar essa imagem aí de uma pessoa desenhando, esse desenho colorido. Em seguida, a gente vai ver um pouco sobre como surgiu o desenho, tá? Qual é a origem do desenho? O desenho surgiu na pré-história, a partir do Paleolítico Superior, e as palavras de outras pessoas dizem, no período da Pedra Lascada, da arte rupestre, da arte da pré-história, não é verdade? Então o que aconteceu? Surgiu a partir do Paleolítico Superior, há mais ou menos 40 milhões de anos atrás, antes de Cristo, tá certo? Através dos desenhos rupestres feitos com tintas, com sangue e gordura de animal, argila e carvão. Essa é a origem do desenho, lá da pré-história, tá certo? Também na pré-história surgiu não só o desenho, mas também a pintura, surgiu a gravura nas paredes, surgiu as esculturas também, tá certo? Então são essas possibilidades, essas questões todas da arte que a gente vai trabalhar aqui nessa aula de hoje. Vamos aos próximos, tá certo? Olha essa imagem da pré-história. Aqui fala um pouco sobre esse período da pré-história, da arte rupestre, que vocês estão vendo aqui na imagem, no vídeo que estamos aqui exibindo para vocês, tá bom? Bom, agora vamos às características do desenho. Vamos ver um pouco como surgiu as características, professor Evandro. Está aqui no vídeo, pessoal. Você pode ver na lateral aqui da minha imagem, na lateral aqui da minha fala, as características do desenho. Como surgiu? As características do desenho, uma representação gráfica de traços, primeiro. Também, outra característica do desenho é uma superfície física ou em meios virtuais, gera imagens figurativas ou abstratas. O que isso quer dizer? Representações, desenhos feitos em papéis, feitos pelo computador, desenhos no corpo. Tudo isso são as características do desenho. É feita uma superfície lisa, em papel, ou então através do corpo também, e desenhos figurativos com imagens reais que você pode entender, ou então é feito também o desenho, as características em imagens abstratas, ou seja, é a forma como você vê, não mostra muito a realidade, mas as imagens abstratas são as formas da nossa imaginação. O desenho também pode ser reconhecido desde um simples risco até desenhos mais difíceis, um simples desenho no papel, um riscozinho no papel, até desenho muito difícil que os artistas fazem, aqueles detalhes todos com cores, com linhas, com formas, são as características do desenho, tá bom? Olha, você está vendo aí uma imagem, alguns tipos de desenho. Esse desenho que você está vendo aí são desenhos de pessoas, né? Algumas pessoas, desenho de cabeça, pescoço, cabelo, são algumas das formas do desenho, das características. Vamos mais algumas? Olha só, aqui nós temos o desenho abstrato, é o desenho feito com formas indefinidas, do jeito que a gente pode compreender, tá? O outro desenho que você viu são as formas figurativas. Aqui são as formas abstratas do desenho. Perceberam que esse rapaz está desenhando com essa mão, ele formou esse desenho, pintou, coloriu, tudo esse tipo de desenho é o desenho abstrato. Olha só.
Mas nós sabemos também que tem os desenhos quanto à forma. Como é isso, professor Evandro? Os desenhos figurativos, primeiro, é o desenho figurativo. Tem a finalidade de representar formas que reproduzem a aparência da realidade, tanto as naturais quanto as criadas pelo homem. Como é que a gente faz esses desenhos? A partir da observação do nosso olhar, da nossa memória, tá? Ou da criação mesmo, ou seja, a criação que você observou algum desenho, alguma imagem, alguma pessoa e começou a recriar. Esse é o desenho figurativo. Desenho de pessoas, de objetos, de animais, de folhas, flores, plantas, natureza morta. Tudo isso são desenhos figurativos que a gente pode observar aqui. Agora vamos ver o desenho abstrato. O que é o desenho abstrato? É a representação gráfica que não é figurativa, ou seja, não é um desenho de pessoa, de objeto, de animal, da natureza, não é. É um desenho formado simplesmente por linhas, desenho formado por linhas, pontos, formas definidas, figuras geométricas, e são as formas abstratas, tá certo? O que acontece? São representações gráficas não figurativas que têm como motivo de referência formas orgânicas, baseadas nas formas da natureza, e geométricas, tá certo? Composta por linhas, planos e sólidos geométricos. Como eu falei, linhas, seja linhas retas, linhas curvas, horizontais, verticais, até as formas geométricas, que é círculo, cilindro, quadrado, retângulo, quadrilátero e por aí vai. Você sabe que lá em matemática fala muito sobre isso, né? Sobre as formas geométricas, tá certo assim? Agora eu quero partir para a próxima com vocês. Olha esse tipo de desenho. Esse é o desenho figurativo. Estão vendo aí? É o desenho de uma imagem que representa o quê? Uma mesa, talheres, uma vasilha, plantas, legumes, verduras. Esse é um tipo de desenho que você está vendo aí, tá? Olha só, não perca o fio da meada. Preste atenção, tá certo? Vamos ao próximo desenho abstrato. Olha, pessoal, o desenho abstrato, como é que ele é, tá certo? Olha como ele é interessante, tá? As linhas, as formas, sabe? Sempre em continuação, que você está vendo. Então, aí são desenhos abstratos, que eu falei para você anteriormente, né? Tem que prestar muita atenção nas nossas aulas, porque senão você vai saber desenhar as formas corretas de desenho, tá bom? Porque depois de terminar essa aula, vocês irão fazer as atividades tipo de desenho. Qual o tipo de desenho agora? Primeiro, desenho de observação. É a representação, na maioria das vezes, figurativa, a partir da observação de um modelo representado no papel. Sua forma, você pode fazer a atividade de desenho de observação na forma, textura, iluminação, cor, auxílio de instrumentos, mensuração visual, ou à distância, medidas ou com cálculo, mentais ou por meio da sua observação. Isso é um desenho de observação. Por exemplo, quando eu pego esse meu óculos aqui, por exemplo, eu estou aqui com o meu óculos, observando o óculos, estou com o papel desenhando, é um desenho de observação. Deu para entender? Esse é o tipo de desenho que estamos trabalhando agora, que você vai observar depois. Vamos aos próximos. O desenho de memória, que é a representação gráfica que se espelha na forma de elementos da realidade visual anteriormente colocada. Ou seja, é um desenho que você faz através da sua mente, você pensa, você elabora, e você viu uma imagem, uma cena qualquer, depois disso você cria o seu desenho de memória. Será que temos algum exemplo de desenho de memória mais à frente? Tá? Vamos ver. Desenho de criação. Apresenta a configuração original, pode ser uma obra pura da sua imaginação. Você pode trazer da natureza para vocês, trabalho, é uma abstração ou resultado da combinação, tá certo?
de outras formas já existentes, inspiradas nos elementos da realidade, tá? Vamos ver alguns tipos de desenhos, demais? Olha só, o desenho de observação, que você está vendo aqui. Depois estamos vendo o desenho de criação de personagens, que é o desenho de criação que eu falei para vocês. São esses nossos tipos de desenho, tá? Que nós vimos aqui na nossa aula de hoje. Então, agora você vai fazer a atividade lá no arquivo do PDF, explicando como fazer os trabalhos. Você vai produzir alguns desenhos livres, não tem tema, o tema é como você desejar, certo? Desenho figurativo, abstrato, de observação, de memória e de criação. Você vai observar tudo isso aqui e vai fazer seu desenho, tá certo? Você vai observar e você vai terminar o seu trabalho para em seguida você enviar para mim, fotografando e enviar o trabalho para mim, tá certo? Para o privado que possa receber lá na plataforma do Mobeduca. Então é isso. Boa sorte para vocês, bom trabalho e aguardo o que vocês irão fazer, tá bom? Um abraço a todos e a todas e tchau!